Olá, eu sou a Gi do Joanne Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Olha a fumaça que tá fazendo o meu chá. Não sei, a gente tá numa estética meio medieval. É as pedras, eu acho. Me mudei, né? Todos sabem. E eu tô com um pouco de dor de garganta. Eu vou falar um pouco menos. Eu não ia gravar esse vídeo hoje. Mas eu fiquei com um tempinho e falei, vou gravar. Porque vai que a minha garganta piore e vai que eu não tenha condições de falar o resto da semana. Então esse é aquele querido vídeo dos lidos do mês anterior. E vamos lá! Eu não li tantos livros assim esse mês, mas eu li alguns e eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu quero falar é Funny Feelings, que é um romance que eu terminei no mês anterior. E esse romance, ele é do Kindle Unlimited e ele vai envolver uma mulher que ela é humorista, sabe? Tipo de chegar no palco e fazer sua apresentação. Ela era muito fã de um outro humorista que acabou se tornando o melhor amigo dela e também agente dela. E ele tem uma filha e ela é, tipo, muito próxima e é aquele negócio de, tipo, ela ser quase a mãe da filha, enfim. Eles vão ter que fingir que vão namorar e ele sempre foi cadelinha dela, ela nunca soube, ela sempre foi cadelinha dele, ele nunca soube. Um bom livro, assim, 3 estrelas, um bom romance pra se ler quando você tá entupido de coisa e não quer pensar muito. Achei a escrita razoavelmente boa, algumas piadas mais ou menos, a parte do engraçadinho, mas eu entendi o que a autora quis dizer. Então, o meu único problema é que eu acho que é um pouco longo demais esse livro. Então eu dou 3 estrelas pra esse por causa disso, que eu achei muito... Sabe? Tipo, quando é que vai acabar isso então, meus amores? Não sei. Aí, o nosso segundo livro que eu tenho pra falar é O que Acontece Quando um Homem Cai do Céu, que é de uma autora nigeriana. Esse livro a gente leu por Catarse, é um livro de contos, eu acho que são 10 contos, se eu não me engano, e são contos maravilhosos. Eu sei que muita gente tem bronquinha de livro de contos, mas esse aqui merecia um espacinho no coração de vocês, porque são contos rápidos, mas são impactantes, são importantes, você consegue se identificar com os personagens. A autora escreve muito bem, foi uma surpresa muito boa pra mim e pra quem leu no Catarse também. É um livro que eu dei 4 estrelas e eu gostei muito. Um outro livro que eu não tenho aqui também, gente, a maioria desses livros, eu tenho o Quando o Homem Cai do Céu em físico, mas tá lá na minha mãe. A mesma coisa com Em Tudo Havia Beleza, tá com a minha Dina, na verdade, porque eu já fiz ela ler, repassei. Esse é um novo favoritado meu. Esse livro eu também tenho um pouquinho no TikTok falando sobre ele, o que foi engraçado, mostrando um quote. Mas esse livro é lindo, ele é da Espanha e se passa na Espanha e é sobre o nosso protagonista, que ele tá escrevendo um livro dele sobre como a vida dele mudou com a morte dos pais dele, principalmente da morte do pai dele. E daí ele faz essas reflexões, ao mesmo tempo que ele reflete muito sobre a cidade da Espanha e quanto ela mudou nos anos. E ele também reflete muito sobre essa perda, essa dor, e o que ele é como pai, e o quanto os pais dele não darem certas coisas pra ele refletiu no que ele é hoje em dia, e enfim, o quanto ele ama incondicionalmente os pais. Também é muito bonito, não tem diálogo, é só, né, escrita corrida, ele conversa com o leitor, não é uma autobiografia, é realmente um personagem, né, que faz isso, e ele é meio que um autor não tão famoso, e, enfim, é muito interessante, muito interessante. Eu acho que tem muitas ótimas reflexões. É um homem nos 40 e poucos anos, então se você gosta de, tipo, essas reflexões de quando você tá mais velho e meio perdido ainda na vida, eu acho que é um livro muito bacana de se ler. Aí agora vamos para alguns que eu tenho aqui. Eu li Oi Sumido, da Dolly Alderton, e percebi que essa autora provavelmente não é pra mim, gente. Infelizmente, eu acabei achando esse livro muito, assim, fora do tom, em muitos momentos, assim, porque eu conseguia me identificar com algumas partes da protagonista. Então ela é uma mulher nos seus 32 anos, ela tá fazendo 32 anos, e ela tá morando sozinha com o dinheiro dela pela primeira vez. Então essa parte eu tava bem empolgada pra ler, eu gosto dessa ficção contemporânea que vai partir pro lado, né, da solidão e de se encontrar nessa solidão, mas ela é uma personagem que eu não entendi o que a Dolly tentou fazer com ela, se ela é pra ser uma pessoa completamente detestável e egocêntrica mesmo. Ela julga todo mundo que fala com ela, absolutamente todo mundo, e eu tava tipo assim, gata,
entendi que a gente julga as pessoas, mas você precisa julgar tanto assim, tipo, as amigas, melhor amiga e nananã, e dela ficar muito brava quando julgam ela de volta. Achei, tipo, também um romance meio... porque o título é Oi Sumido, porque vai falar, então, desse cara que ela conhece no, tipo, Tinder, e eles começam a sair, se envolver super, ficam meses juntos, e depois de dizer eu te amo, eles somem. Mas assim, eu acho que o título e a sinopse dão muita importância pra ele, eu acho que é mais sobre o descobrimento dela, e eu acho que deveria, nem precisava ter ele, entendeu? Não precisava desse romance pra ela desenvolver essa personagem, e eu acho que teria sido muito legal se ela tivesse desenvolvido mais ainda essa personagem, se ela tivesse olhado pros defeitos dessa personagem e ter visto que são defeitos, porque pra mim não parece que foram abordados como defeitos, parece que era tipo, ai, mas ela é assim e tá tudo bem. Ela julga até a mãe dela, o que seria uma camada muito interessante de pôr no livro, enfim. Cheguei a dar uma lacrimejada? Cheguei, porque eu sou sensível e li no momento sensível. Mas assim, não é o melhor livro da minha vida, não me fez querer continuar o outro livro. Não é ruim, acho que muita gente tem tendência a colocar esse aqui como favorito, mas não é o que eu quero como ficção contemporânea. Senti que alguma coisa faltou. Eu entendi que talvez ela tenha querido pôr aquilo que eu gosto, que é tipo, os personagens não são perfeitos, mas ela só pareceu muito egocêntrica e uma pessoa péssima, que não é interessante de ler, sabe? Então, por isso eu fiquei meio... e dei 2,5 pra esse. Aí, o outro livro que eu li é metade desse livro, porque, na verdade, esse livro tem 2 romances dentro dele, 2 novelas, mais ou menos. E eu li o Alalape, e esse livro é maravilhoso. O autor é de Moçambique, o Gulani Bakakosa. E eu já tinha esse livro e eu tive que ler pra faculdade e a gente fez um seminário sobre ele. E esse livro é, assim, maravilhoso. Nossa, tem muita camada sobre Moçambique, sobre a história do imperador de Moçambique, sobre, tipo, aqueles vários tipos de verdade, né? Que para algumas pessoas ele vai ser descrito como um imperador maligno, cruel, e para outras pessoas ele foi um herói. E o Ngalani, ele trata esses vários tipos de verdade, não só dentro da própria comunidade moçambicana, como entre outras etnias e também junto dos colonizadores e como os colonizadores que são culpados das muitas guerras que lá dentro aconteceram. Então, assim, esse livro é maravilhoso, recomendo muito, muito, muito. Tô louca pra ler o outro, que é As Mulheres do Imperador. Tem um certo realismo mágico, eu vou usar realismo mágico porque ele se inspirou em algumas obras de realismo mágico da América Latina, e que vem muito junto com a mulher, e o tempo é muito importante nessa obra. É uma obra bem densa, mas ela é curta, então ela tem mais ou menos umas 75 páginas. E, enfim, eu aposto que vai falar sobre uma parte da história que você nunca ouviu e pelas pessoas e pela parte que você deveria ouvir também. Então, é isso. Aí eu li Pimenta e Mel, que foi enviado pra mim da Bulu Babalola, e essa autora, ela é nigeriana britânica. Então, olha como eu tô. E esse livro, ele é tipo um romance bem farofinha, assim, mas também tem muita camada interessante. Aqui a gente tem a nossa protagonista, que ela trabalha numa rádio do ambiente da faculdade, sinto que é faculdade. E ela tem uma rádio bem ouvida, ainda mais pela comunidade das mulheres negras, então elas se dão dicas e etc. É uma quase de romance, assim. Essa rádio é tipo um podcast, vamos dizer que é um podcast. Uma rádio, eu fui uma jovem idosa agora. E começa a ter algumas tretas envolvendo um cara novo que chega e também envolvendo um cara que ela se romantizava, que ela tinha um lance, que é um babaca, e daí também envolve essa comunidade ali, todo o movimento que eles precisam fazer, até que esse cara novo e ela precisam para um projeto da faculdade, para ganhar bolsa, trabalhar junto, por indicação da professora que eles adoram. E ele quer fazer filmes, então ele vai pra parte de cinema, enfim, eles fingem que namoram para fazer um filme sobre amor. Enfim, não vou dizer mais que isso. No começo, não tava tanto interessada no romance deles, tava meio pra parte do romance. Mas depois, eu vou dizer que depois do final, quer dizer, não do final, eu acho que em 60%, 70% eu fiquei bem mais investida
Inclusive, a primeira briga deles, que é uma surpresa pra mim, porque eu geralmente acho um saco briga de casal. E eu fico tipo, bah, porque é muito besta sempre os motivos, mas a primeira briga deles é bem construída, sabe? A primeira ruptura. Então deixa o livro bem mais interessante pra saber, tipo, tá, e aí, como é que vocês vão lidar com isso? E, enfim, disso eu gostei, então eu vou dar 3,5 pra esse livro. Eu também li Pela Boca da Baleia, que é um livro da Islândia. Esse é o nosso do Catarse. Eu não posso falar muito porque a gente não teve reunião ainda do Catarse pra esse. Eu apenas vou dizer que ele não é nada do que eu esperava, ao mesmo tempo que ele cumpre o que ele promete. Então, assim, eu não esperava, mas ele cumpriu o que ele prometeu no que ele veio cumprir. Esse é um livro que se passa em 1635 na Islândia, que, né? Pô, se a Islândia agora ainda é um pedaço de terra meio não falado tanto, imagina em 1635. E daí a gente vai conhecer um cara, que é o nosso narrador, que ele vai falar sobre como ele chegou no exílio dele. E daí é um pouco desse processo sobre a descoberta da ciência naquela região e de coisas como magia e misticismo, religião, sabe? Tem muita religião presente, o que pode atrapalhar muitas pessoas, mas eu acho que é bem interessante, inclusive, esse escritor, John. Eu não vou saber falar, né? Enfim, essa capa é linda, né? Olha que capa linda, meu Deus. Mas esse escritor, ele ajuda a escrever as letras da Björk. Ele também é roteirista de 3 filmes, que são mais ou menos famosinhos. Eu vou deixar a foto dos filmes aqui. Eu esqueci quais eram os filmes, porque eu sou péssima em nome de filme, em nome de qualquer coisa. Mas, enfim, então ele meio que já esteve no meu radar sem eu saber que era ele. E ele tem uma prosa muito bonita. É uma escrita muito bonita, de várias formas, de várias vezes você consegue refletir, mas tem realmente essa religião bem forte, assim, bem presente, que se você não gosta de ler sobre, acaba incomodando um pouco. Eu estou lendo outros 2 livros. O primeiro deles é Baking Me Crazy, que é um livro que tem a capa horrorosa, esse homem musculoso, sem camisa, pelo amor de Deus. Eu tô em, tipo, 60% e até agora não sei por que tem um homem sem camisa no negócio, porque não parece ser um hot sobre isso, mas enfim. Escolhas foram feitas e foram péssimas escolhas, mas o romance é interessante, gente. Aqui a gente tem um romance de um cara que ele começa nos falando que tem uma maldição na família dele, em que os homens se apaixonam pelas mulheres e eles ficam apaixonados pro resto da vida. E ele falava que ele nunca ia ter essa paixão, que com ele não tinha acontecido e nananá, até que ele conhece a nossa protagonista. E ela tá, eu acho que fazendo basquete, é esse o esporte? Eu acho que é basquete. E ele é tipo o ajudante do treinador, mais ou menos assim. E ela tá de cadeira de rodas, ela tem uma doença que eu não vou lembrar o nome, mas que prejudica a movimentação nas pernas. Ela sente e ela consegue andar, não tipo assim, super facilmente, mas ela prefere estar na cadeira de rodas e dói pra ela andar. E ela tem muita dificuldade em andar, né? Ela tá fazendo fisioterapia, enfim. Pula pra anos depois, eles são melhores amigos porque ela nunca acreditou que ele tava afim dela de verdade, ela negou o date e tal. E ele ainda tem muitos sentimentos por ela, ele é muito cadelinha dela. E eu achei muito legal essa representatividade, eu tô gostando muito da dinâmica entre eles. E eu tô bem investida no romance. E é isso, eu não tenho mais o que falar porque eu não terminei este, mas tá aí. E o outro que eu estou lendo, que eu tô lendo bem devagarinho, e eu espero terminar hoje. Se a Júlia, quando eu estiver editando isso amanhã, terminar esse livro, ela vai aparecer falando, ó, a nota que eu dei é tal. Eu não sei se eu vou nem sequer terminar esse livro. Se eu abandonar, eu também vou falar. Porque o quê? Esse livro aqui é Pequenos Segredos Fatais. Ele tava na minha wishlist há muito tempo e eu não sei como ele foi parar na minha wishlist, mas ele foi. E eu gosto muito da capa. E é um thriller de autora mulher, negra. Sempre fico muito interessada em thrillers de femininos. Mas eu não sei o que... Alguma coisa tá me incomodando. A gente começa com uma investigação que é interessante, tá? A gente começa com a nossa protagonista, que ela trabalha numa, tipo, advocacia. E ela é amante de um dos caras que trabalha lá, que é um pouco acima dela. Um pouco bem acima dela, na verdade. Ela é, tipo, funcionária dele. Mas ele não é o chefe dos chefes, ele é um semi-chefe. E daí ela tem um caso com ele, eles se veem toda madrugada. E ele chama ela pra ir pra lá, ela vai e ela chega lá e ele tá morto. Um tiro. No começo acham que ele se matou,
Mas, na verdade, não. Ela sai correndo, ela não conta pra ninguém, ela tenta esconder isso porque ela tem alguma coisa do passado dela. E daí, é muito estranha essa empresa, ela é a única mulher negra dali, ela é a única pessoa negra dali. Tem muitos protestos sobre a falta de inclusão de pessoas de cor nessa empresa. E daí acontece, tipo, umas coisas esquisitas, ela é, tipo, colocada logo em seguida pra trabalhar no lugar dele, os chefes são esquisitos. Eu tô com teorias que eu acho que vão estar certas, mas a escrita tá me incomodando um pouco. Não tá, sabe? Não tá fluindo pra mim, tá parecendo tudo tão apressado, apesar de que é pra ser apressado, mas tá demais, assim. Eu fico tipo, mano... Enfim, mas thriller é aquele negócio, né? A gente nunca sabe o que a gente vai achar até a gente ler a última página. Cara, na verdade foi bom pra minha garganta falar. Fiquei chocada, foi bom. Não incomodou tanto, ela doeu menos eu comigo falando, então... Tá sussa, que bom que eu gravei esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou curto demais, é que eu realmente tava com medo da minha garganta. E eu realmente não li tanto esse mês. Mas tenho vários projetinhos pra alguns livros mês que vem, tá, meus amores? Também vou participar da Maratona Asiática, da Read with Cindy. Então, sim, teremos. E teremos vlogs mês que vem. Quer dizer, mês que vem é esse mês que vocês estão vendo, que eu tô literalmente gravando dia 30. Amanhã é dia 1º, que é o dia que vocês vão ver isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho um Catarse, se você quiser ler com a gente. Tem vários mimos por lá, tem newsletter, tem essas leituras de cada mês um país. E, meu Deus, a gente leu Islândia. Loucura, é loucura. Pra mim é loucura, aí é loucura. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo lives na Twitch. Agora estão fixas de terça-feira a partir das 9 da manhã até meio-dia e pouquinho. Quinta-feira esse horário também. Sexta-feira esse horário também. E daí praticamente todos os domingos a partir das 2, tá? E vai ter lives extras que daí eu vou falando pra vocês no Instagram. Comentem aqui embaixo o que vocês leram, como é que foi o mês de vocês, ou se tem algum desses livros que você já leu, que você amou, que você quer muito ler, que eu sou interessada, eu adoro uma fofoquinha entre vocês, entre nós. E eu vejo vocês no próximo vídeo.